tenda de João. Talvez não seja isso que os críticos queiram ouvir, né? Talvez eles queriam ouvir a tenda de Jesus, a tenda de Brana. Mas é sempre assim mesmo. As pessoas, elas não compreendem os mistérios de Deus, por isso não podem entender a linguagem da esposa de Cristo. Nos dias de Jesus, eles queriam ouvir também. Quando Jesus entrou em cena para trazer a sua mensagem, que ele começou a pregar: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a verdade e a vida. Eu penso que aqueles fariseus e saduceus também, os críticos daquele dia, não gostavam de ouvir aquilo. Eles queriam ouvir Moisés. É Moisés, é Moisés. Eles queriam ouvir, é Abraão, é Abraão. E agora tem um grupo de discípulos dizendo ali, é Jesus, é Jesus. Então eu penso que eles também não podiam compreender. Nós queremos ouvir Moisés, a lei de Moisés, através de Anás e Caifás. Mas ali estavam os discípulos falando, Jesus, o Messias, está na terra. Então eu penso que os críticos sempre vai existir. Os críticos sempre vai existir. Enquanto Deus estiver operando na terra, abrindo os olhos dos eleitos e cegando os olhos dos críticos, eles nunca vão compreender a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem misteriosa, né? E nesses últimos dias nós temos ouvido muitos mistérios, né, que estavam escondidos, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não pode falhar, que os céus e a terra iriam passar, mas a palavra não iria. E nós lemos que na voz do sétimo anjo, o segredo de Deus teria que se cumprir. E se você é um crente, você crê que na voz do sétimo anjo tudo se cumpriu. Então hoje, a palavra vivificada para nós é Apocalipse 10, do 8 ao 11. O Espírito Santo tem vivificado esses versículos para nós. Porque os fariseus criticavam de Jesus? Porque a palavra de Isaías 9,6 não foi vivificada para eles, mas foi vivificada para os discípulos. E então eles podiam falar de Jesus abertamente, com gozo, com alegria. Da mesma forma, foi no tempo de Brana. Eu penso que no tempo de Brana, também os denominacionais críticos daquele dia não podiam compreender Brana. Da mesma forma, quando nós começamos a pregar a mensagem de William Branham aqui no Brasil, com a primeira e segunda etapa, os denominacionais críticos da mensagem da primeira e segunda etapa, que era o que nós tínhamos aqui, até antes do ano 2000, nós só conhecíamos o ministério da primeira e segunda etapa de William Branham. E eu penso que muitos críticos diziam, mas esses homens só falam de Branham não é Jesus mais. Porque Malaquias 4:5 tinha sido vivificado para nós, para os eleitos. E a partir dali então começamos a pregar que Elias já veio, não era assim? Elias já veio e vocês não sabem. Mas nós vimos que Elias já veio. Nós vimos a primeira e segunda etapa do irmão Branham no ministério de Elias. Mas hoje nós temos algo mais. Nós não temos só Elias. Nós não temos só a primeira e segunda etapa. Nós vimos se cumprir Apocalipse 10, não somente do 1 ao 7, mas o capítulo inteiro. E nós hoje falamos Branham, e os críticos de Branham, os denominacionais críticos de Branham, nos condenam porque só falamos de Branham, né? Hoje nós somos criticados pelos próprios homens que dizem crer em Branham, né? Porque hoje eles querem ouvir Branham e nós estamos falando de João. Veja para você ver, né? Sempre tem os críticos da hora, sempre tem os eleitos da hora. A profecia em cumprimento não é mais Apocalipse 10, do 1 ao 7. Aquilo foi vivificado quando o irmão Branham estava vivo na terra.
O irmão Branham foi ungido para cumprir aquela escritura. O irmão Branham não foi ungido para cumprir Apocalipse 10, do 8 ao 11. E hoje Deus tem vivificado para nós esses versículos. Por isso nós falamos João, 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 porque é a palavra em cumprimento, é a palavra que Deus está ungindo, é a palavra que Deus está vivificando. E os críticos, como sempre, não podem compreender a linguagem do Espírito Santo, porque está escondida. Você sabe que se fosse fácil, todo mundo creria. Estes mistérios que João tem comido e transmitido para nós, a igreja, se fosse algo fácil, o Espírito Santo não precisava revelar, você aprenderia. Mas a terceira etapa da noiva, ela é completamente a revelação do que foi a mensagem do sétimo anjo. E o próprio irmão Branham diz aqui, se nós conseguimos ler alguma mensagem aqui, o próprio irmão Branham diz que ninguém saberia, nem Satanás. Quando você fala Satanás, você tem que imaginar um teólogo polido, sabido, inteligente. Não pense naquele demônio de rabo pontudo e de chifres pontudo. Quando falamos que Satanás não conhece a terceira etapa, você pensa num religioso do dia, aquele que tem parte da palavra, aquele que se coloca no púlpito para pregar o evangelho. Este é o Satanás que não sabe destas coisas. E por mais que João profetize, os mistérios dos 7 trovões estão tão escondidos que por mais que ele ouça João, porque nunca nós tivemos tanta mensagem explicativa do que foi os trovões. Nunca nós tivemos um ensino tão bem aprimorado como nós temos hoje através do ministério de João. No entanto, Satanás ouve isto e não consegue compreender, porque está no poder de Deus revelar a quem Ele quer. Por isso, vocês, nós que conhecemos esse ministério, devemos valorizar mais do que a própria vida isto aqui, porque é algo que Deus está dando por revelação. A sabedoria não vai compreender isso, está escondido, porque é para quem Deus quer revelar. E por mais que João profetize de novo, por mais que João fale do livrinho, Satanás não compreende, e ele se enraivece e começa a lançar seus dardos inflamados, que não pode nos atingir, amém? Mas o que nós queremos falar é de coisas que temos aprendido e que temos sido beneficiados com o ministério da palavra viva, amém? Então, irmãos, o irmão Branham, ele fala em várias mensagens, que eu quero ler alguma coisa aqui, para os irmãos, para nós termos uma ideia. O irmão Branham, ele não teve só a primeira e segunda etapa, mas ele teve a terceira etapa, amém? E o irmão Branham diz, aqui nesta mensagem de escritura na parede, ele diz: enquanto eu tomo meu tempo para falar neste assunto, eu sei que é um grande assunto, para culto evangelístico e não para a cura divina, mas é para a grandeza da cura divina. O corpo mais enfermo que eu conheço nesta noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus na terra, tão dilacerado e quebrado ao ponto em que ele realmente precise de cura divina. Nós temos outra parágrafo aqui que eu quero continuar lendo. Eu creio que nós estamos tão próximos da vinda do Senhor Jesus, o que é o Espírito Santo, parágrafo 3, que corresponde a todos nós fazermos o que possivelmente pudermos para trazer cada alma ao reino de Deus, de tal maneira que possamos ser curados em nosso espírito. Creio que o corpo do Senhor Jesus é o corpo mais enfermo que eu conheço. Isto é, o corpo espiritual de Cristo na terra é muito enfermo. Amém? O irmão Branham, ele deu o ministério
de cura divina, nós estamos falando, irmãos, nesta noite, da cura da alma. Da cura da alma. Pois o irmão Branham deu o ministério da cura divina, nós sabemos disso, a Oral Roberts, tá certo? Ele disse: veja Oral Roberts, com aquele agarre de cão musculoso, a forma como ele dominava os espíritos malignos e orava pelos enfermos. Ele fala de Oral Roberts: não há ninguém como Oral Roberts no campo, o pentecostal. Ele diz de Billy Graham: veja Billy Graham, nunca houve um evangelista que pregasse arrependimento como Billy Graham. Nunca houve um homem que conseguisse encher os estádios como Billy Graham, o mensageiro da paz, como eles dizem, né? E aí ele diz: veja o nosso humilde ministério, Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ministério do irmão Branham não era a cura divina, o ministério do irmão Branham não era evangelismo para arrependimento. O ministério do irmão Branham era cura divina para a alma. E se você observar, a cura divina para a alma veio na terceira etapa do irmão Branham. Aquilo que eles esperavam daquela tenda do irmão Branham era justamente o ministério que ele teve de 63 a 65. Para quem duvida da visão da tenda, o irmão Branham, ele montou esta tenda quando ele pregou a abertura da palavra. O que eles não sabiam é que a visão da tenda, a tenda que seria montada pelo irmão Branham na visão, seria para a cura divina da alma. E isto foi pregado pelo profeta através das mensagens. E os irmãos vão perceber que a visão da tenda teve o seu cumprimento, ainda que muitos críticos questionem e duvidem do irmão Branham quando ele fala a respeito do cumprimento destas profecias. O irmão Branham, ele falou sobre este cumprimento para quem crê no ministério do irmão Branham, não é para quem diz que crê. Mas ele diz aqui, só para os irmãos verem. Então, veja, qualquer um de vocês, escolhendo uma noiva, 1965, parágrafo 71, escolhendo uma noiva, agora eu lhes pedirei a qualquer um de vocês que me responda isto: já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor Jesus, a não ser que fosse correto? Isto sempre foi correto. Então, ajude-me. Deus sabe que isto é verdade. Não há ninguém em nenhuma parte do mundo, das milhares de coisas que foram ditas, que possa dizer que ele tenha falhado em uma só palavra disso. Amém? Por que muitas pessoas estão esperando a visão da tenda se cumprir e outros dizem que não se cumpriu? Por que não se levantou alguém e questionou o irmão Branham? Irmão Branham, o irmão disse certa vez que todas as visões tinham se cumprido, com exceto de uma, em que terei uma tenda. Depois da abertura dos selos, você não vê o irmão Branham falando mais sobre o exceto desta uma, que era a visão da tenda, porque ele mesmo testemunhou depois disso o que foi a terceira etapa, que era o cumprimento da visão da tenda. Então veja, isso é para quem crê no irmão Branham. De todas as coisas que foram dito, que possa dizer que ele tenha falhado em uma só palavra disso, isto sempre tem acontecido perfeitamente. Isto porque nós cremos no ministério do sétimo anjo, que na voz do sétimo anjo o segredo de Deus se cumpriria. Amém? Deixa eu ler mais alguma coisa para os irmãos, que eu gosto de ler bastante. Olha aqui, na mensagem, o sétimo selo, parágrafo 260, ele diz assim, olha: mas está aqui uma coisa que ele não pode personificar. Não haverá nenhuma mímica para isto. Veja, porque ele não conhece isso. Não há maneira nenhuma para que ele conheça isto. É a terceira etapa. Veja, é a terceira etapa.
Ele diz, é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disso. Ele não compreende isto. Falando de quem? De Satanás. Veja aqui. Ele, aqui está, você observou? 276, aquele sétimo selo. Que coisa. A coisa que eu quis saber por toda a minha vida. Aqueles outros selos significam muito para mim, naturalmente. Mas o que você não sabe, você não sabe o que este tem significado pela primeira vez na minha vida. Estou salientando aqui para os irmãos, esses parágrafos em que o irmão Branham fala da terceira etapa, onde ele se encontraria com Deus. Presta atenção aqui, A terceira puxada, vocês recordem, 290, o sétimo selo, ele disse, você tem tido tantos personificadores disso, no que você tentou explicar. Nós sabemos que o Satanás copiou e imitou o irmão Branham. Satanás, quando falamos Satanás, foi os personificadores do dia do irmão Branham. Estava incorporado naqueles grandes pregadores que queriam imitar o irmão Branham para ter a atenção do povo. Oral Roberts foi um James e Jambres que fazia do mesmo jeito que o irmão Branham fazia para atrair a atenção das pessoas. O Osborne também fez a mesma coisa. Eles copiaram porque o irmão Branham explicou. Mas a terceira etapa, o irmão Branham diz que ninguém saberia, ninguém conheceria o segredo da terceira etapa. Ora, está por todas as partes da fita, veja, todos os lugares. Isto aconteceu cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás, não tente explicar isto, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali. Amém? Te encontrarei ali aonde? Ele está falando aqui da visão da tenda que ele teve, que seria bom eu ler para os irmãos aqui. A gente não trouxe todas as mensagens, e acaba que a gente tem que ler aqui, né? Véu adentro, preste atenção. Ele está contando a visão. Eu olhei e vi quando um homem se levantou e disse, chama a fila de oração. E as pessoas começaram a fazer a fila de oração. O irmão Bruno está fazendo referência à terceira etapa, à terceira puxada, fazendo referência à visão da tenda. À esquerda, de onde eu estava olhando para baixo, em direção à plataforma, eles se alinharam. Notei, à minha esquerda, veja, um pequeno compartimento de madeira. Eu vi aquela luz que ele tem na foto, nesta grande tenda, você sabe, que sempre está nas reuniões. Eu vi aquela luz me deixar e ir para o edifício, e entrava nele, neste compartimento de madeira. E uma voz me disse, te encontrarei ali. Visão da tenda, tá certo? Esta será a terceira puxada. Eu perguntei, ele respondeu, bom, não será uma exibição pública, como eles tiveram, amém? Não será conhecido, você não vai explicar, ninguém saberá, quando a visão da tenda se cumprir. O que acontecesse ali dentro daquele quartinho, ninguém ficaria sabendo, é um segredo, é mistério, dia e hora em que Cristo viria, é um segredo. O que aconteceu dentro daquele quartinho é o segredo dos 7 trovões, é a revelação da abertura da palavra que ninguém saberia, amém? Olha aqui, na mensagem, o 7º selo, eu quero ler aqui sobre ainda justamente esta questão que ninguém saberá. O irmão Branham diz, não será um show público, preste atenção, ele está contando a visão. Agora, aqui já tem se cumprido a visão, o 7º selo está sendo aberto, mas ninguém sabia, porque João não tinha comido o livrinho ainda, e ninguém podia saber, porque tinha que acontecer primeiro. Mas preste atenção, te encontrarei ali, ninguém saberá, não será um show público. Olha, isto não será conhecido naquele tempo, parágrafo 393, o 7º selo.
Mas isso será revelado naquele dia, a hora que tiver que ser revelado. Então o que temos que fazer é ficarmos reverentes diante de Deus e servi-los, e fazermos o que puder, vivermos uma boa vida cristã. Agora, descobrimos, o sexto selo tem sido aberto para nós, o vemos, e sabemos que o sétimo selo não pôde ser aberto ao público. Te encontrarei ali, naquele quartinho de madeira, onde aquela luz disse, te encontrarei ali. Não será um show público, não será aberto ao público. O que aconteceu naquele quartinho foi a abertura do sétimo selo, a revelação de todo o mistério da Bíblia. Estava se cumprindo exatamente a terceira etapa do irmão Branham. A tenda do irmão Branham estava posta dentro do tabernáculo de Jeffersonville, e ninguém podia ver. Ninguém pôde se beneficiar do ministério da cura divina da alma, porque é para isso que o irmão Branham veio pregar. O irmão Branham veio curar a alma do homem com a abertura da palavra, cumprindo a visão da tenda. Amém? Então veja, irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito tremendo. Por quê? O irmão Branham montou a visão da tenda, ele cumpriu no tabernáculo em Jeffersonville, mas ninguém pôde se beneficiar. Ninguém pôde passar por dentro daquele quartinho que estava se cumprindo ali em Jeffersonville. Os irmãos estão entendendo? A terceira etapa, cura da alma. Então veja, porque hoje nós estamos falando da cura espiritual. Primeira e segunda etapa, você continua ainda aleijado espiritualmente. Primeira e segunda etapa. A pessoa que ainda não vê a era terminar para os selos serem abertos, ela é uma cega. Ela precisa passar pelo quartinho da terceira etapa. Ela precisa passar pelo ministério do cumprimento da visão da tenda, na abertura da palavra, na revelação dos mistérios. Uma pessoa que não consegue ver a segunda vinda do Filho do Homem, cumprindo Lucas 17:30, essa pessoa ela tem um caso sério de cegueira nos olhos. Ela precisa de cura divina para a alma espiritual. E a menos que ela passe pela tenda de João, porque a tenda do irmão Branham foi nos Estados Unidos. A tenda que eu digo é a terceira etapa do irmão Branham, porque a visão da tenda é a terceira etapa. A terceira etapa é a revelação dos mistérios. Nos Estados Unidos, ninguém pôde ser beneficiado com aquele culto de cura divina da alma, que foi a terceira etapa nos Estados Unidos. O povo estava esperando grandes acontecimentos físicos ainda. O próprio irmão Branham achava que ele tinha que montar uma tenda física para fazer aquele tipo de cura divina. Mas Deus estava falando da cura da alma, aonde as pessoas cegas poderiam ser curadas espiritualmente, aonde as pessoas mancas pudessem ser restauradas os seus membros espirituais. Você sabe que se você crer hoje só em primeira e segunda etapa, você é um manco espiritual. Se você não pode ver que o sétimo selo foi aberto, você tem um caso sério de uma doença nos olhos. Você não pode enxergar o sétimo selo em cumprimento, porque cumpriu parte através do sétimo anjo, e está cumprindo a outra parte através de João. Amém? Então veja, irmãos, você sabe que a igreja, nós acabamos de ler aqui, o irmão Branham disse que o corpo espiritual era o corpo que mais precisava de cura. No entanto, nos Estados Unidos, o irmão Branham o irmão Branham teve a sua tenda, o irmão Branham teve a sua terceira etapa, mas ninguém pôde ver e nem se beneficiar do ministério da abertura da palavra, porque o próprio irmão Branham diz: olha, a visão da tenda está se cumprindo aqui e não tem ninguém que possa dizer eu vejo. Porque isto é o que foi a terceira etapa. Deixa eu solidificar mais isto aqui para os críticos, para os incrédulos da mensagem, que diz que a visão da tenda não se cumpriu. Veja aqui, ainda falando da terceira etapa. Veja, 304 sétimos selos, apenas mostra que isto vem de Deus. Isto se encaixa exatamente com as promessas de Deus no final da mensagem. Observe,
para a mensagem do fim do tempo. Este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do 7º. É o selo do fim do tempo. Quando isto começar, será absolutamente um segredo. Ninguém verá o que está acontecendo dentro do quartinho da terceira etapa, dentro da tenda do irmão Brana. Ninguém ficou sabendo. Presta atenção. Com a Bíblia, antes de ver, Apocalipse, o final da mensagem do sétimo anjo, todos os segredos e os mistérios seriam conhecidos. Estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Veja, bem claro isso aqui? Estamos na visão da tenda, estamos dentro do quartinho. Não será um show público. Foi revelado, mas não pode ser aberto para o público. Amém? Veja, isto porque Deus sabia que haveria um ministério para frente. Deixa eu andar mais rápido aqui. Olha, preste atenção, porque o caso da igreja que tem o seu corpo espiritual, que tinha o seu corpo espiritual completamente doentio, cheio de enfermidades, como diz o irmão Brana, não precisava unicamente de cura divina, mas de uma ressurreição. Estávamos completamente mortos, com todo tipo de doenças neste corpo. Foi o irmão Brana que diz isto. Ele diz aqui, olha: não se encontra você feliz ao nascer do sol. Eu estou tão contente, você não está? Porque ali, olha aqui, naquele pequeno armazém de carvão, naquele quartinho, naquela catedral, diz aqui no 7º selo, num armazém de carvão, numa certa manhã, os selos foram rompidos e eu ressuscitei com ele uma nova criatura. O caso da terceira etapa foi um caso de ressurreição. O corpo de Cristo estava tão enfermo que ele precisava de uma ressurreição espiritual. Amém? Agora, presta atenção aqui. Olha, recorde, quando começar a declarar sua mensagem, aqui a mensagem é os ungidos 262, bem conhecida, né? Primeira puxada, cura divina. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, recorde, te encontrarei ali, naquele quartinho. Será a terceira puxada. Terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Cumpriu ou não cumpriu a visão da tenda? Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que os profetas, mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, eu vou mudar aqui porque, olha, lembre-se, a terceira puxada, a visão da tenda, o que o anjo disse que nós acabamos de ler, te encontrarei ali, ninguém saberá. Esta é a terceira puxada. Lembre-se, para revelar a verdade oculta, para ser vindicado pela palavra. Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta. Então a terceira puxada foi o cumprimento da visão da tenda, aonde o profeta armou dentro do tabernáculo em Jeffersonville, teve o cumprimento. Era espiritual, era uma visão que mostrava em símbolos e que o próprio profeta não sabia, mas o profeta teria o ministério de cura divina para a alma, aonde os aleijados espirituais entrassem, sairia andando. Nós fomos beneficiados com essa terceira etapa, mas eu digo, nos Estados Unidos ninguém pôde passar por dentro daquele quartinho até o ano 2000, quando João montou a tenda aqui no Brasil. João montou para nós a tenda que o profeta montou nos Estados Unidos. O que diz Apocalipse 10, do 8 a 11? Profetizes outra vez, monte essa tenda outra vez, pregue a terceira etapa de novo, para que os aleijados
espirituais passem por ela e saiam curados. Cada um de nós aqui temos passado pela tenda de João. Cada um de nós aqui temos sido beneficiado com a terceira etapa da esposa, porque nos Estados Unidos foi a tenda de Brana, né? Os críticos queriam ver isso, né? A tenda de Brana. Mas na tenda de Brana ninguém passou, ninguém foi curado espiritualmente. João profetiza de novo. João arma esta tenda de novo aqui no Brasil. E agora nós temos o privilégio, porque eu era um cego e eu precisava de cura divina para a minha alma. E eu passei pela tenda de João e fui curado. O testemunho que eu tenho hoje é de cura divina para a alma. Eu andava manquitolando com primeira e segunda etapa, mas teve uma vez que eu passei pela tenda de João e eu vi o que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, e os meus olhos foram abertos. Amém? E este é o verdadeiro milagre. O profeta diz: não há maior milagre do que uma alma salva, convertida, uma alma curada. E hoje o corpo da noiva, representado por João, está perfeitamente sadio, curado, porque tem sido beneficiado com a terceira etapa de João, da noiva. Amém? Eles querem que a gente fale da noiva, né? Não é de João, é da noiva. Não, a Bíblia diz que é João. Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Foi João que comeu o livrinho. A Bíblia diz que foi João que comeu o livrinho. Foi João que montou a tenda da terceira etapa para nós aqui no Brasil. Viu? E se você, de outro país, do Brasil, seja de onde for, quiser ser curado, aqui tem cura divina para a alma. Se você quer enxergar, entra na tenda de João, que você vai sair vendo o que é os 7 selos, o que é a revelação dos 7 selos. Se você não tem globo oculares para ver o novo nome, passa na tenda de João, que João vai criar globos oculares para você ver o novo nome. O que nós vemos hoje dentro da mensagem, meus irmãos, são grupos de aleijados manquitolandos, que não podem andar conforme a palavra que foi pregada pelo 7º anjo. Eles não conseguem crer como diz a mensagem do 7º anjo. Eles precisam de uma campanha de cura divina para a alma. Eles querem que a gente ore pelos enfermos. João ora pelos enfermos. Passa na tenda de João que você vai sair vendo o que você não está vendo. Viu? Porque terceira etapa, meu irmão, não é mais Deus trabalhando no corpo físico, mas sim no corpo espiritual da igreja. Se você quer ser sarado, se você está com as suas veias entupidas, pronto a ter um ataque cardíaco espiritual, passa na tenda de João. Ouça o que João tem pregado através deste livrinho que ele comeu. Viu? É a única maneira de você receber aqueles milagres que o irmão Brana viu, que as pessoas saíam do outro lado se regozijando, contente. Irmãos, é nós passamos por lá. Eu passei por lá, saí feliz da vida. Viu? Eu tinha tanto problema, irmão, tanta doença espiritual. Eu passei na tenda de João, estou curado. Estou sarado, não tenho mais nenhuma doença espiritual. Eu não pude passar na tenda de Brana, né? Porque Brana viveu lá nos Estados Unidos, teve a sua tenda, teve a sua terceira etapa nos Estados Unidos. Mas eu posso passar na tenda de João. Eu não pude comer o livrinho da mão de Brana, mas eu posso comer o livrinho da mão de João, porque o livrinho veio para a mão de João. A tenda que o irmão Brana montou nos Estados Unidos, João monta aqui no Brasil. E para os críticos que estão cegos, eu aconselho vocês a receber a mensagem que João comeu o livrinho. Amém? Agora veja aqui, deixa eu me apressar aqui para nós parar, porque nós já falamos bastante, né? Então veja, se a visão da tenda era aquela luz que pairou sobre o tabernáculo, aquela tenda na visão do irmão Brana, e ela desceu para um quartinho, e o irmão Brana disse que ele escutou uma voz: te encontrarei ali, esta será a terceira puxada. Amém? Agora, irmão, isso aqui é uma cartucheira de cano duplo na cabeça do Satanás, porque é o que ele merece. Esse incrédulo que não pode crer que os mistérios foram revelados, que não podem crer no novo nome, que não podem crer no ministério de uma só pessoa.
vocês estão cegos, aleijados, mancos, vocês estão com um problema sério nos nervos espirituais, vocês estão atrofiados, vocês precisam passar na tenda, vocês precisam comer o livrinho que João comeu, porque na visão da tenda, o anjo disse: te encontrarei ali, esta será a sua terceira puxada. Preste atenção nesse versículo aqui. Imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as 7 trombetas, ou melhor, sobre os 7 selos. Eu tinha que voltar para Jeffersonville e pregar os 7 selos. Preste atenção. Se alguma vez eu disse uma coisa que foi inspirada, foi aquilo. Se alguma vez eu preguei algo que foi inspirado, foi aquilo. O que foi? Os 7 selos, a revelação. Preste atenção. Aquela voz desceu e disse: te encontrarei ali, esta será a sua terceira puxada. Se alguma coisa eu disse que foi inspirada, foi aquilo. Ali onde o Senhor nos encontrou. Está cumprido ou não está? Armou a tenda ou não armou? Olha aqui. Aonde o Senhor nos encontrou. Da onde ele está falando? Quando aquela coluna de fogo veio sobre aquele quartinho que o Dr. Wood tinha deixado para ele. Foi ali que cumpriu a visão da tenda. Amém? E era cura espiritual. Agora veja aqui. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Amém? Aqui as pessoas poderiam, se elas tivessem já passado pelo quartinho da tenda de João, eles já saberiam o que é isto aqui, uma nova Bíblia. Porque quando a Bíblia se tornou nova, foi que nós recebemos um novo nome. Mombrana diz que nós tomaríamos sobre nós um novo nome quando tudo se tornasse novo. E as pessoas estão esperando um novo nome lá para o céu. Não, a coisa se tornou nova aqui. A Bíblia se tornou nova para o Mombrana aqui. O profeta diz na mensagem, se eu não me engano, a União Invisível da Noiva de Cristo, que Deus, na abertura dos 7 selos, Ele tinha aberto uma nova terra para nós. Amém? Então veja, tudo se tornou novo. O profeta diz: quando tudo se tornasse novo, Ele tomaria sobre si um novo nome, e seria o novo nome da esposa também. Amém? E tudo tem se tornado novo para nós. Amém, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós lermos aqui, nós vamos encerrar. Olha, para os incrédulos que não creem na terceira etapa, bom, eu creio que não resta dúvida que a terceira etapa aconteceu. E se a terceira etapa, a terceira puxada, e se a terceira puxada é a visão da tenda, e foi tudo cumprido na abertura da palavra, como nós acabamos de ler aqui, a abertura, a terceira etapa foi a abertura dos selos, a revelação dos selos. Olha, e vocês aqui nesta igreja, faz como que 8 meses me expus neste lugar e disse: assim diz o Senhor, vou a Tucson, Arizona, haverá um grande estrondo, 7 anjos aparecerão. Se recordam? Deus o fez tão real que a revista Life em inglês tomou as fotografias, foi espiritual e vimos de antemão. Foram os 7 anjos. Foram os 7 anjos. As 7 trombetas, o 7º selo, veja aqui, trouxeram o final de todas as escrituras, porque todos os mistérios da Bíblia estão nesses 7 selos. Todos os mistérios da Bíblia estão nesses 7 selos. Que mais mistério nós vamos esperar? Se eu estou esperando algum mistério, meu irmão, é porque eu estou gravemente doente. Se eu estiver esperando algum mistério para ser revelado, eu estou gravemente doente. Eu preciso urgentemente encontrar uma campanha de cura divina para a alma. Não é mais para o espírito, não é mais para a carne, é para a alma. Todos os mistérios de Cristo estão nesses 7 selos. Sabemos disso. O livro foi selado com esses selos. O mistério de todo o livro está nesses 7 selos que o Senhor permitiu nós apresentar. E há homens aqui que viram isto. Agora olha aqui. Então vemos estas coisas claras. 83, alma encarcerada, claramente. E recordem, os 7 selos estão concluídos. Porque vai se esperar o Mombrana voltar, até mesmo para armar uma tenda, como muitos estão esperando. Eles querem ainda campanha de cura divina, quando o problema é na alma. Amém? Olha, a terceira etapa foi a abertura dos selos para revelar a verdade oculta.
Amém? Então, irmãos, olha, a terceira etapa foi o quê? A vinda de Cristo. A terceira etapa foi o quê? A visão da tenda. A terceira etapa foi a cura da alma. A terceira etapa foi o quê? O dia e a hora que ninguém sabia. Tudo se culmina, irmãos, nos trovões. O que foi a terceira etapa? Foi os trovões. O que foi a terceira etapa? A abertura da palavra. O que foi a visão da tenda? O cumprimento daquilo que o irmão Mombrana tinha visto, que seria uma tenda armada para que as pessoas entrassem ali e fossem curadas. Amém? Eu creio que isso aqui é suficiente para cada um de nós tirarmos qualquer dúvida e recebermos o que nós estamos precisando nesta noite. Amém? Você está curado nesta noite? Nós podemos agradecer pela cura? Esse último parágrafo para nós encerrarmos. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? A visão da tenda. Veja, Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata tudo isso. É Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, do 1 ao 7. Nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, do 1 ao 7. A última mensagem para a última era. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Veja aqui para nós concluirmos. Veja aqui. E o Deus do céu prometeu isto, que no tempo da tarde haveria luz, a luz do entardecer. Há 3 anos era um mistério, era uma profecia, era uma visão. Senhores, é este o tempo, mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida, a visão está cumprida, a terceira etapa está concluída. Que tempo é este, Senhor? Qual é a atração? A atração hoje é a tenda de João. Amém? Infelizmente, a gente tem que dizer isso porque temos revelação. Ou felizmente, infelizmente para os críticos, né? Porque não podem ver uma terceira etapa operando hoje no Brasil através do ministério de João. O próprio anjo disse para João: profetizes outra vez, fale de novo o que foi a abertura da palavra, o que foi a visão da tenda. Amém? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos agradecer a bondade infinita do seu amor e estas coisas tão preciosas que o Senhor tem dado para nós. Nós sabemos que não merecemos, Pai, mas queremos ter um coração cheio de gratidão. Queremos ter a nossa alma cheia de paz, o nosso espírito curado através do seu poder, através da sua palavra, Pai. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.